Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Bradescão. O bichinho está se inclinando para baixo e pode ter oportunidade em opções. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos falar do Bradescão através da plataforma do Investidor 10. Olha que maravilha, pessoal. Temos aqui os dados mostrando que o PVP, o papel, está abaixo do seu valor patrimonial. Com isso, o seu yield também sobe, fica um DY de 8,33, mas isso não é válido para quem comprou a 16, 17, 18 reais. O seu DY está menor, em relação ao patrimônio que você injetou, o dinheiro que você injetou. Quem começa a comprar o ativo, quem começa, aqui não tem recomendação de compra nem de venda. Quem começa a aportar no ativo nessas regiões de preço, por exemplo, de 13,37, e ao longo do tempo vai ter um outro DY, que a gente chama de um cost, Então aí já é um outro valor, beleza? Um cost melhor, Quando o preço está mais baixo e o papel sobe, um cost fica muito mais saboroso, tá certo? O papel vem desvalorizando nos últimos 12 meses 11,81%, pessoal, e está aqui em topos e fundos, descendente, aqui, tá? Aqui deu uma estagnada nesse fundo, mais ou menos, tá? Deu uma estagnada aqui no Investidor 10. Depois a gente vai olhar lá pelo Trade Pro, tá certo? Temos aqui o ROI do Bradesco, não é um dos melhores, Ele perdeu em ROI, em ROIC também, tá? Mas temos aqui o LPA mostrando que ainda é uma empresa lucrativa, O seu VPA se encontra na casa de R$ 15,59, pessoal. Então é um banco privado que está abaixo do seu valor patrimonial. Então é o momento de se analisar se vale a pena comprar ou não o ativo para longo prazo, Olhamos aqui os dados, de DY, de dividendos, A gente vê que o ativo no ano de 2023, pagou dividendos interessantes, Aqui, chegando, por exemplo, em 49 centavos de JCP, Não teve no ano de 2023 a famosa bonificação do Bradesco, a gente não viu isso acontecer. Então é natural que o nosso VPA suba, Quando a gente faz bonificação, a gente tira patrimônio da empresa, o VPA ele cai, tá certo? Temos aqui um comparativo em que o Bradesco perde em todos os comparativos, Não em relação a esses bancos, em relação ao Banco Regional de Brasília, Banrisul, ABCB4, BASA, BNBR, Banco Pan, Itaúsa, Samb11, e aqui a gente está olhando o comparativo do BBDC3, Então é complicado eu analisar o BBDC3 aqui, porque nós estamos olhando o BBDC4, só serve como referência. YouTube e BBAS, então esses caras aqui, tá? O melhor deles, Aqui é a Itaúsa, mas é uma hold, pessoal? Tem uma margem líquida aqui gigante, É uma hold, Então eu não gosto muito de comparar, não gostaria que ela tivesse aqui, Porque ela tem CCR, ela tem companhia de gás e é separado, Então é uma hold com vários ativos, é uma cesta de ativos aqui, Então o Bradesco tem aqui o seu PVP, no caso o 3, um PVP até menor do que o BBDC4, tá certo? Então por isso que é um comparativo um pouco diferente do que a gente vai analisar. Agora aqui é interessante, tá, pessoal? O Bradesco nos últimos 2 anos ele perde em todos os quesitos para o IBOV, para o CDI
e para o IPCA. Em 5 anos ele também sofreu uma boca de jacaré, aqui a boca de jacaré abrindo contra ele. Em 10 anos, né, o cara que tem Bradesco desde 2014, tá certo? Teve vantagens aqui, olha só como eu falo o caso da onda, né, pessoal, que a gente tem que analisar, olha só. Aqui, durante o período de 2017 a 2018, o Bradesco foi superior, tá, a todos os indicadores marcados aqui. Foi superior ao IBOV, ao CDI e ao IPCA. Fez a sua correção e de novo se agigantou, né, de forma estratosférica, né, gigantesca em relação aos demais indicadores, o IBOV, o CDI e o IPCA. Ele foi lá em cima e depois sofreu a correção do Covid, né, e veio até o topo aqui, ó, todo mundo em linha, né, praticamente, só IBOV e BBDC4 na liderança, tá certo? Então aqui são pontos que quem é swing trade, né, deve ter realizado, né, nesses pontos aqui. E o investidor de longo prazo, ele no final, ele está em derrota, ele está perdendo no longo prazo no Bradesco, tá? Ou seja, não valeu a pena. Quem ficou com o Bradesco de 2014, reinvestiu todos os dividendos, né, o juro de capital próprio, não valeu a pena, tá? Mas olha que coisa interessante. Hoje, o Bradesco é o maior perdedor em relação a esses 4 índices aí. Em relação ao IBOV, né, tá perdendo, CDI e IPCA, tá? E esse IPCA, como falei para vocês, é somente o IPCA, não é aquele do Tesouro, IPCA mais 6, não é esse, tá certo? Se eu botar o IVVB11, então vai ser uma vergonha total, né? É uma humilhação, né? Humilhação. Então o Bradesco é o ativo perdedor, tá? Nos últimos 5 anos, tá? E tentou empatar aqui com seus... continuou perdendo, então o campeão aqui nos últimos 5 anos, comparado com o Bradesco, foi o CDI. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? Nos últimos 5 anos. Ora, o Bradesco, então, pessoal, só foi melhor um pouquinho para quem opera opções, tá? Somente para essa turma. Então tá aqui, ó, o lucro líquido desde 2020 para cá, o lucro líquido tem sido defasado em relação às suas cotações, né? Aqui ficou quase igual uma banda de Bollinger, né? Simétrico, quase simétrico, né? Olha só que coisa interessante. Aí fechou a boca, aí de novo a cotação cai e o lucro em relação, apesar do lucro ter caído, o lucro está defasado em relação à sua cotação. Então nós temos uma defasagem, né? Uma defasagem. Então, Merenda, e se na tua opinião, o que seria através desse gráfico de lucro versus cotação a melhor hora de fazer venda, né, ou compra? Então, se a gente for olhar pelas cotações, o melhor momento de ter comprado o Bradesco foi em 2015 e vendido em 2019, porque aqui cruzou, né? Aqui cruzou, praticamente entrou no ponto de equilíbrio, né? O preço, né, do ativo versus o lucro. Aqui também foi um ponto de venda, né? Quando o ativo caiu e o lucro também caiu, tá aqui um ponto de venda. Aí aqui você já vê o contrário, né? Aí você vendido nessa posição, olha que coisa interessante, o lucro começou a subir e a cotação cair. Então aqui, na minha opinião, em 2022 seria o ponto de compra, né? Aqui seria o ponto de compra. Aí o papel deu um bom retorno, né? Pagou um dividendo interessante, fez bonificação, beleza? E depois o lucro novamente caiu, né? E aqui o cara está comprado praticamente nos 15, né? Seria isso, né? Nos 15 reais, tá certo? E 2024, aqui me aparece um ponto interessante de estudar para a compra. Estudar para a compra não é recomendação de compra, tá? Estudar, nós estamos fazendo estudo aqui nesse canal, aqui não se recomenda nada e nada, beleza? E o lucro aqui já começando a dar uma inclinação, uma estabilidade, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Bradescão para os próximos meses, né? Certo? Então, pessoal, dito isso,
né? Nós temos aqui também, ó, patrimônio versus receita líquida e lucro líquido. Então, o lucro líquido vem se estabilizando, né? Aliás, caiu, né? Está sendo aqui um lucro semelhante ao lucro que ocorreu em 2014, né? Então aqui pode ser que seja um ponto de inflexão para o Bradesco, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A receita líquida cresceu, estabilizou e reduziu agora, tá? Nos últimos 12 meses. Vale salientar que esse período histórico aqui, ó, é um pouco diferente desse, porque aqui está pegando 3 trimestres de 2023 e um trimestre de 2024, tá certo? E agora nós vamos verificar aqui, ó, teremos, né, a última assembleia que nós tivemos foi em 11 de março, né, pessoal? O Conselho de Administração se reuniu em 2/4 e a eleição dos novos diretores será dia 23/4 de 24, tá? E eleição para promoção de diretor. Aqui só notícia que não interessa para o investidor, né? Beleza, pessoal? Dito isso, pessoal, então agora nós vamos para os gráficos. Olha só, Bradescão no diário fazendo uma onda de baixa, né, pessoal? Olha aqui, ó, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Nós temos mais candle vermelho desse período histórico aqui, ó, o mês de abril praticamente foi um período que o Bradesco foi amassado, sepultado, executado, tá certo? Então, a projeção pode ser até a região de 13,04 e talvez encontrar uma estabilidade aqui entre 13,50 e 13,27 e voltar a subir até uma região próxima de 13,97, tá? Beleza? Então é essa estatística para o Bradesco. Vamos ver no semanal. Semanal tá aqui, pessoal. Zigue-zague de baixa, tá? Zigue-zague de baixa. Também o papel está em tendência de baixa. Nesse período histórico aqui, ó, semanal. Da semana de 1º de abril. Aqui. 1º de abril. Na primeira semana de abril até os dias de hoje nós temos só candle negativo, né? Aqui muito provavelmente foi realização de posição vendida, né? Lucro de posição de vendedores, né? E aqui volta de novo, novamente, período vendedor, tá? Então a gente está no período vendedor de 29 de abril até o dia de hoje, ó, tá? Pode ser que pare aqui nessa região, né? Volte para esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui é 13,17, né, pessoal? Se vai acontecer, o Merenda não sabe. Então a gente está estudando aqui os tempos, né? Os tempos gráficos no semanal. No mensal, ó, nós temos aqui pouco impacto, né? Mas o que aqui é perigoso aqui, ó, no mensal ele está praticamente em linha com esse fundo anterior aqui, ó, com esse fundo aqui de 2023, de outubro de 23, tá? Então, se ele perder esse fundo, ele provavelmente pode vir para cá, para essa região de 11,17, 12,08, 12,40, 12,57, 13,02, tá? Então, essa é a escalada que nós temos aí de visão de Bradesco no mensal, beleza? Dito isso, pessoal, vamos então ver o que as opções podem nos oferecer de Bradesco, tá, pessoal? Então, não deixe de ser pé no chão, tá? Eu gosto do banco, tá? De vez em quando eu compro algumas ações do banco, certo? E em quantidades pequenas, né? Porque eu acredito que a longo prazo esse banco vai ressuscitar, tá? Eu acredito que vai ressuscitar. Tá mudando muita coisa, tá mudando gestão, tá mudando qualidade administrativa do Bradesco, né? Estão investindo aí em tecnologia, ainda está muito longe de ficar bom. Para mim o Bradesco não é um banco bacana, é um banco bastante atrasado na minha opinião, tem um aplicativo muito pesado, né? E está em processo de mudança, né? Então até isso acontecer a gente pode aí ver a cotação ficar entre 13,67 e 13,27, tá? Lateralizando aqui nessa região aqui de preço, tá? Agora, pessoal, vamos ver as opções do Bradescão, tá?
Antes disso, pessoal, eu queria falar para vocês que nós vamos fazer um podcast aqui, ó, com Josué Coimbra, do Gazeta Regional. O Merenda vai estar lá para responder perguntas, né, que ele vai fazer em relação ao sistema financeiro nacional, em relação a dólar, em relação a Bovespa, em relação quem é o Merenda, de onde surgiu o Merenda, qual é a história do Merenda. Então vou contar um pouco da minha história nesse podcast. Então, para quem está me vendo pela primeira vez agora, vai ter a oportunidade de saber que eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que veio do chão, certo? Lá de baixo do chão, e que tudo que conquistou foi com muito trabalho, determinação, força de vontade. Não sou herdeiro, né? Não tive heranças, então eu sou um camarada que vim do pó, tá? Vim do pó. E só tenho a agradecer a Deus de ter me dado força para estar até aqui, inclusive fazendo esse vídeo para vocês, tá? Vai ser dia 13/5, segunda-feira, às 17 horas, tá certo? Aqui é o canal do Gazeta Regional, pessoal. Ó, a Merenda tá inscrito no canal, ativou as notificações, tá aqui o canal dele, tá? Então ele faz entrevista com algumas pessoas, né? E ele chamou o Merenda para fazer entrevista. Eu achei legal e eu tô aqui para contribuir. Espero que vocês aproveitem, beleza? Agora vamos então para as opções, que é o que traz merenda para o Merenda e para a senhora Merenda, né? Então, olhando o Bradescão, nós temos aqui opções de maio até abril de 2026, né? Um papel que tem uma liquidez interessante, opções, tá? E a gente pode começar, por exemplo, pessoal, olhando operações de taxa, né? No Bradescão, tá? Operações de taxa. Vou aumentar um pouquinho aqui, pra vocês verem melhor. Pronto. Operações de taxa significa o seguinte: é quando eu compro o ativo e vendo a quantidade exata que eu comprei em opções. Então, se eu comprei 100 ativos, 100 ações de Bradesco, eu vou vender 100 opções call de Bradesco. Vai ser uma venda coberta com operação de taxa, né? Entregando o ativo para você fazer uma taxa. E a gente tem que primeiro ver se isso está interessante, né? Se compensa o risco-retorno. Vale salientar que o papel está em tendência de baixa. Então, quando se faz uma operação com papel com tendência de baixa, de operação de taxa, a gente tem que ter em mente que devemos observar se a gente tem interesse em ficar com ativo na carteira, né? Então, aqui a gente está vendo que ele está bem amassado no gráfico, né? Está bem amassadinho, olha que ele tá bem aqui, tá? Que ele pode cair mais, sim, é verdade. Então, muito cuidado em operar coisas que vocês não conhecem, tá? Então, aqui é para o operador de opção, é para o holder que quer ter o Bradesco na carteira. Então, a probabilidade dessa taxa de não dar exercício é maior do que de dar exercício, tá? Tô logo avisando antes, porque isso aqui é estudo. Então, a gente está estudando e está explicando o nosso estudo sobre a operação de taxa do Bradesco, tá? Então, quando a gente olha aqui o mês de maio, né, do mensal, né, das opções mensais, a gente sabe muito bem que é agora, na próxima semana, no dia 17/5, terá exercício de opções, tá? Das opções mensais, tá? Do Bradesco. Então, olha aqui, pessoal. Olha onde está o fio aqui, ó. Onde teve mais negócio de opções foi do strike 13,57, tá? Então a gente tá vendo aqui o 13,57 atuando, né? Então, veja bem, uma operação de taxa para Bradesco seria interessante com baixa probabilidade de ser exercida, apesar de ser uma operação de taxa, porque no mercado tudo pode acontecer, tá? Então essa taxa aqui dá 2,34 no período de 5 dias. Se o Bradesco ficar acima de 13,57 no dia 17/5 de 24, você teria que entregar o ativo. Você ganharia a diferença de quem comprou, por exemplo, na sexta-feira 13,35, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Seria o seguinte: 13,57 é o strike, menos 13,35 seria
desculpa pessoal, é 13,57 menos 13,35, tá? Que foi o comprador, né? Estamos falando de quem já fez, tá? O cara fez, comprou aqui e resolveu fazer essa operação de taxa pegando um prêmio de 9 centavos. Então, ele teria em tese, tá? Tese, por quê? Tem cada corretora, um vai ter corretagem, outro não vai ter corretagem, tem as taxas da bolsa. Então, em tese, é um valor bruto de ganho se o ativo no dia do exercício, no dia 17 do 5 de 24, tiver 13,57 ou acima de 13,57, tá? Então ele vai ter um ganho aqui de 22 centavos mais 9 centavos, que foi o valor do último prêmio negociado, tá? Então daria 31 centavos, o que teria uma taxa aproximada de 2,34 aproximado. Então isso vai dar mais ou menos 1,5 líquido para vocês aí, mais ou menos, tá? Um líquido de 1,5 em uma semana, tá? Isso se der exercício. Se não der exercício, você vai ficar só com prêmio, né, de 9 centavos, e deve dar aí um ganho mais ou menos aí de 0,5% a 0,7%, tá? Por aí. Beleza? Então, de 0,5%. Então, mas para uma semana é interessante, né? Vamos olhar agora para o mês de junho, pessoal. Mês de junho. Temos aqui, ó, no mês de junho, as taxas estão mais gulosas, mais saborosas. Então, alguém adquiriu o ativo por 13,35 e vai vender no strike 13,92, tá? 13,92, mandando um exemplo, que seria BBDC F146, vencimento 21/6 de 2024, um pouco mais de um mês, strike 13,92. Aí você vai ter um prêmio, né? Vai receber um prêmio de 22 centavos, né? Não chegamos na fase do ganho. E vai ganhar a diferença entre 13,35 e 13,92, caso o ativo reaja e vá para a região de 13,92 até 21/6 de 24, se isso acontecer. E por que no mês de 6 tem probabilidade disso acontecer? Porque vai ser injetado um dividendo um juro de capital próprio do BBDC4. Então o nego vai ganhar grana aí. Eu vou ganhar uma merendinha, a senhora Merenda vai ganhar uma merendinha. E normalmente as pessoas, quando recebem um prêmio e elas são holder, elas gostam de comprar o ativo, tá, com o dinheiro dos dividendos, para aumentar a porção em carteira, né? A quantidade em carteira. Então isso acontece. Então tem sim no mês de junho probabilidade do ativo subir para 13,92 em função da injeção de capital, né, para os acionistas do banco. Então, quando o acionista recebe uma merenda, ele quer investir essa merenda, tá certo? Se o BBDC estiver barato, eu e a senhora Merenda, a gente vai lá e injeta. Se ele já tiver subido, eu deixo para outro momento. Aí eu pego aquele dinheiro e invisto em outro que não está subindo, que está ali quieto, de empresas que dão lucro, e eu vou lá e injeto, né, nos ativos que eu quero ter em carteira para longo prazo. Então tá aqui uma taxa saborosa de 6%, pessoal. Super gulosa, tá? Mas, por exemplo, se você falasse, pô, Merenda, mas eu não acredito que vai bater 13,92, mas eu acredito que 13,42, 13,67 bate. Então, por exemplo, eu posso vender aqui um exemplo, né? Isso não é recomendação de compra nem de venda. BBDC F144, vencimento 21/6 de 2024, strike 13,67, opção europeia, recebendo um prêmio de 30 centavos, o que vai dar uma taxa de aproximadamente 4,5%, 4,4%, né? Se o ativo estiver acima de 13,67. E tem também uma opção americana, né? BBDC F124, vencimento 21/6 de 24, strike 13,42, prêmio recebido 44 centavos, olha que delícia, e por sinal foi o strike mais vendido. Então olha só como tem gente operando taxa por aí,
tá? Então, entre 13,35 e 13,47, você recebe uma merenda, né, de 17 centavos, tá? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 13,42, 13,42 menos 13,35, não é menos, tá? Eu falei errado. 13,35 dá 7 centavos, mais o prêmio recebido de 44 centavos, quem fez a operação na sexta-feira, né? Nós estamos narrando um jogo aqui, ó, 51 centavos de prêmio, muito interessante. Aí, se no dia do exercício, no dia 21/6, o ativo tiver acima, né, de... Cadê? Onde foi que eu vi os 9 centavos aqui? Eu me perdi, galera, peraí. Não, tá aqui, ó. Aqui, o 13,42, tá? O 13,42, os 9 centavos, os 7 centavos é a diferença entre 13,35 e 13,42, 7 centavos. Mais 44 centavos de prêmio, que tá aqui, ó, na tela, ó, mostrando para vocês, dá 51 centavos. Olha que delícia. Então, você vai ficar com uma taxa merendolal de aproximadamente 3,90%. Você tem que investir o dinheiro do prêmio em renda fixa, tá? Para isso acontecer, beleza? Então, pessoal, a operação de taxa está aqui, né? Está dada aqui a operação de taxa. E venda de put, merenda, para adquirir o ativo. Como é que a gente faz? Por exemplo, o ativo está 13,37, 13,35 foi o último negócio. E a gente tem aqui, por exemplo, BBDC R136. Então, por exemplo, você acha que o Bradesco vai para essa região de preço, de 12,92, e você quer adquirir o ativo através das opções. Então está aqui uma forma, né? Então você precisa ter esses R$ 12,92, tá? Ou seja, você teria que ter um lote, né, de 100 papéis, teria que ter R$ 1.292. Você colocaria na garantia ou a sua renda fixa e receberia um prêmio, né? Quem vendeu aqui, ó, recebeu um prêmio, tá? De 15 centavos, pessoal. Então, se no dia do exercício o papel estiver com a cotação entre 12,92 para baixo, você vai ser exercido. Então você tem a barreira de queda de 15 centavos. Então o seu preço de equilíbrio vai ser 12,92 menos 12,92 menos 15 centavos, pessoal. Olha que coisa interessante, ó. Seu preço médio vai ficar em 12,77. É claro que se o ativo estiver abaixo de 12,77, você começa a ter, vamos dizer, prejuízo, né? Você vai começar a ter a sua barreira de perda, né? A sua curva de perda, né? Mas pelo menos o seu ativo vai estar no médio de 12,77. Então, para quem está começando do zero, não está começando ruim, tá certo? Então as opções put, elas engordam com essa queda, né, e trazem prêmios interessantes aqui, ó, na região de 12,42, 7 centavos para quem é rentista, para quem quer só rentabilizar, ó, vendendo aqui put no 12,42, ó, BBDCR 127, 10 centavos de prêmio no 12,67, tá certo? Então se o Bradesco não chegar nessa região, você fica embolsando esses prêmios saborosos aqui, suave, tá? E para quem é muito conservador, tá aqui BBDC R121, vencimento 21/6/24, strike 11,42, pagou um prêmio de 3 centavos, teve 11 negócios. Aí você fala assim, mas é muito pouco, merenda. Cara, é melhor pouco do que nada. A probabilidade de chegar aqui, o Bradesco tem que derreter para vir para 11,42, tem que derreter, tem que cair aí 15%. Então assim, mas 3 centavos, você não aceita receber 2 centavos do Itaú por mês? Você não aceita receber do Bradesco todo mês 2 centavos? Então tá aqui uma forma de você rentabilizar com a sua renda fixa com segurança. Você dobrar a sua renda com renda fixa, né? Então tá aqui, ó, pegar 2, 3 centavos não é vergonha não, pessoal. Tá certo? É sabedoria. De grão em grão é que o merenda enche o papo, tá certo? Se a gente for olhar agora para o longo prazo, olha só que coisa interessante, pessoal.
Se eu for olhar, por exemplo, o call para dezembro de 24, ó, teve negócios aqui, ó, em call, BBDC L20. Vamos supor que você é um cara que compra o Bradesco, não tem tempo de operar e diz assim: Merenda, eu não quero ficar operando mês a mês, eu não quero ficar nessa correria de compra, vende, opção, não quero isso. Eu quero fazer uma operação mais longa, que a probabilidade seja baixa de dar exercício, mas eu quero tirar uma merendinha, como você fala aí de merendinha. Então veja bem, pessoal, olha isso aqui, olha que delícia. BBDC L20, tá um cara pro holder que quer comprar o ativo e vender a opção bem fora do dinheiro, bem lá fora, tá? Então tá aqui, ó, 18,38, aqui teve um negócio, o cara recebeu 13 centavos. Olha isso, investidor, olha isso. Então se eu for dividir 13 centavos, tá? Nós estamos aqui no mês de maio, né? Então vamos contabilizar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos dividir por 7, tá? Então, se eu dividir 0,13, vocês vão entender por que eu vou dividir por 7. Ó, dá uma média de quase 2 centavos. Quase 2 centavos mensais. Que é isso, investidor? Aí tu ainda pega esse prêmio e joga no tesouro. Certo? Claro que com 100 papéis vai receber só 13 centavos. Mas vai somando isso com outros ganhos e joga no tesouro. Tudo que você ganhar, que você vender bem fora do dinheiro, jogar tudo no tesouro. Ou até que você fez na linha do dinheiro, você jogar no tesouro. Sempre procure investir o prêmio de vocês. Sempre. Tá? Que é um dinheiro que não fica parado, fica aumentando ali suave, suave. Então tá aqui uma forma de remunerar as opções. Então você tá pegando aqui, ó, quase 2 centavos ao mês, durante 7 meses, contando com o mês de maio, e mais os 0,2, quase 0,2 ao mês de juro de capital próprio do Bradesco. Então você está dobrando o seu rendimento com uma simples operação de opção call fora do dinheiro. Entendeu, investidor de longo prazo? Entendeu, Rudy? A nossa mentoria é muito voltada para vocês, tá certo? Então nós estamos aí planejando uma mentoria, uma super mentoria com parceiros interessantes, que eu não posso falar o nome ainda, tá? De pessoas que são conhecidas no mercado, pessoal. Vocês não têm noção do que o Merenda vai aprontar, pessoal. Vocês vão gostar do preço e da delícia que vai ser o aprendizado com o Merenda e com os parceiros, tá certo? É isso aí. Agora nós iremos fazer, tá? Um filtro aqui em dividendo sintético, né? Fizemos o dividendo sintético de longo prazo e vamos fazer do de curto prazo, né? Então vamos esquecer o mês de maio, vamos falar do mês de junho, pessoal. Olha aqui, dividendo sintético, se você gosta de fazer o dividendo mensal de 2 centavos, de 3, está aqui, ó. Strike 16,92, ó, teve 3 negócios, o último foi 2 centavos, tá? Então BBDC F176, 21/6/24, a probabilidade é muito baixa de dar exercício. Do strike 16,92 teve negócio a 2 centavos, tá? Ah, se quiser arriscar um pouco mais, Merenda, qual é o que você, no seu estudo aí, onde é que você está vendo no seu estudo um strike que eu posso arriscar um pouco mais? Seria o BBDC F16, vencimento 21/6, strike 15,92, teve 12 negócios e teve negócios a 3 centavos, também está aí interessante. A probabilidade de dar exercício é baixa, o papel tem que subir quase 20%, né, para alcançar esse valor aí. E mesmo que alcance, o cara que comprou a 13,35 entregar a 15,92, ele está fazendo um lucro delicioso, mas a probabilidade desse evento acontecer, ela é muito baixa, tá certo? E para o mês de julho, tá? Aqui, ó, 16,02, BBDC G160, vencimento 19/7, né? Praticamente 2 meses e 8 dias, né? 2 meses e 8 dias,
pegou um prêmio aqui, ó, de 5 centavos. Olha que delícia, 5 centavos, tá? E é uma opção americana, tá? Então o Bradesco precisa subir mais de 20% para você entregar seu ativo a 16,02. Então dá para remunerar, dá para fazer muita coisa com o Bradesco, trava de baixa, trava de crédito, dá para fazer um monte de coisa com o Bradesco, vale a pena estudar Bradesco para remuneração com opções. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!